Muito bem, posso passar a próxima? Todo número natural é divisível por ele mesmo. Valéria, né não? Vem cá, questão 3. Todo número natural é divisível por ele mesmo. O que você pensou? 2 dividido por 2 simplifica, dá 1. Não precisa ser natural, não. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 também é 1. Então, por que está errado? Divide aí para mim, 0 dividido por 0. Você não tem nada, pega o seu nada, divide com ninguém, corta ele e ainda leva 1 para casa. Como? Não tem jeito. Para essa frase ficar verdadeira, teria que estar escrito assim: todo número natural diferente de 0 é que é divisível por ele mesmo. Então, para a frase ficar correta, faltou o diferente de 0. Todo número natural diferente de 0 é divisível por ele mesmo. Ok? Pode deixar ali. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Tudo bem, o que é conceito de múltiplo natural? O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. O que eu falei com vocês? Por exemplo, eu quero os múltiplos de 2. O conjunto dos números naturais são quem? 0, 1, 2, até infinito. Então, quais são os múltiplos de 2? O que eu faço? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 e aí vai. Então, deveria ser infinito. Então, quais são os múltiplos de 0? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. O conjunto dos múltiplos de 0 é finito e possui apenas um elemento, que é 0. O 0 é o único múltiplo dele mesmo. Então, para esta frase ficar verdadeira, teria que estar escrito o quê? O conjunto dos múltiplos de um número natural diferente de 0 é infinito. Para ser infinito, não pode ser 0. Tá certo? Raiz de menos 3 vezes raiz de menos 27. O que está errado nessa questão? Você acertou, está errado por quê? Vê se foi isso que você pensou. Raiz de menos 3 não existe. Não existe no campo real raiz quadrada de número negativo. Raiz de menos 27 também não existe. Tá ok? Isso daqui está certo. Menos com menos, isso existe. Eu posso ter lá dentro. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 27 é 81. E raiz de 81 é 9. Isso daqui existe. Me responde. Como não existe, vai ser igual a existe. Tá certo? Então, ela está errada por isso. Porque eu igualei um não existe a um existe. Ok? Se x ao quadrado é igual a mais ou menos, é igual a 25, x vai ser mais ou menos 5. Então, eu posso falar que a raiz de 25 é mais ou menos 5. Você vai pensar rápido comigo e falar comigo. Raiz de 9 é quanto? Raiz de 16. Raiz de 25. Raiz de 36.
Em que momento que você falou mais ou menos? Nenhum. Raiz é uma conta. A conta só tem um resultado. Senão, na hora que você colocar na calculadora quanto que é a raiz de 25, ela não te responde, ela dá erro. Tá certo? Então, presta atenção. Isso daqui, ó, tá certo. Isso tá certo. Tá? Isso aqui é verdade. Isso existe. Isso é uma equação do segundo grau. Agora, isso daqui não. Raiz de 25 é 5, apenas 5. Não é mais ou menos. Tá? Se o que já passou são 3/5 do que falta, agora são 14 horas e 24 minutos. Eu fiz questão de fazer a conta. Você concordou com a minha conta. Não está errada a minha conta. Tá certo? Está certíssima. O que está errado é a interpretação do que está escrito. Eu não falei que são 3/5 do dia. Falei? Está escrito que são 3/5 do dia? Não. Se o que já passou são 3/5 do que falta, e não é do dia, é 3/5 do que falta, agora são 14 horas e 24 minutos. Seriam 14 horas e 24 minutos se eu dissesse assim, agora são 3/5 do dia. Tá certo? Então vamos lá. Eu sei quantas horas já passaram? Se o que já passou. Não sei. Não tenho a menor ideia. X horas. Passaram X horas. Tá certo? Se passaram X horas e o dia tem 24 horas, tá certo? Faltam 24 menos X, concorda? Passou X, então falta 24 menos o que passou, concorda? Se o que já passou é igual a 3/5 do que falta, resolve. Vai dar o quê? Passo 5 para cá, 5x é igual a 3 vezes 24, 72, menos 3x, passo 3x para o outro lado, 5x mais 3x é igual a 72, 8x são 72, x é igual a 9 horas, então agora são 9 horas da manhã. Pode deixar aqui que eu vou apagar o lado de cá. Muito bem. Questão 8. Pai e filho moram juntos e trabalham na mesma fábrica. Se o filho vai de casa à fábrica em 20 minutos e o pai gasta 30 minutos, quando o pai sair 5 minutos antes do filho, o filho demora 10 minutos para alcançar o pai. Você tinha feito um cálculo de dar 5 minutos, não é isso? Vamos desenhar isso daqui, ó. Desenha. Aqui está a casa, aqui está a fábrica. A distância do filho e a distância do pai. Se o filho andar 10 minutos, ele gasta 20. Quando ele anda 10 minutos, ele está exatamente na metade do caminho, certo ou errado? Se eu gasto 20,
numa velocidade constante, é claro. Em 10 minutos eu estou na metade do caminho. Certo? O que o pai andou? Ele saiu 5 minutos antes do filho. Então ele andou o que o filho andou, mais os 5 minutos que ele saiu antes. Certo ou errado? Certo, não é? Se eu saio 5 minutos antes de você, e a gente se encontra no meio do caminho, o que você andou? Você andou, por exemplo, 10 minutos, e eu vou ter andado os seus 10 minutos, mais o que eu saí antes. Certo? Então eu vou ter andado, caminhado, 15 minutos. Mas o pai gasta 30 minutos para chegar na fábrica. Então, quando ele andar 15 minutos, ele vai estar exatamente na metade do caminho. Certo? O filho também vai estar na metade do caminho. Se os dois estão na metade do caminho, o filho alcançou, o pai não alcançou, não. Entendeu? Eu começo a andar 5 minutos antes. Daí a 10 minutos eu estou na metade do caminho. Você anda 10 minutos. Você também está na metade, não está? E você ainda vai chegar antes, tá certo? Porque você gasta 10 e eu gasto 15 para finalizar o caminho. Então, a 8 está certa, por que isso? Porque eles vão se encontrar exatamente na metade do caminho. Ok? Muito bem, voltando. Número primo é todo número que divide apenas por um e por ele mesmo. Vamos começar do início. 1 é primo? 1 divide apenas por um e por ele mesmo? Divide apenas por um e por ele mesmo? Então 1 é primo. 2 é primo? 2 é. 3 é primo? 4 é primo? Não. 5 é primo? 6 é primo? 7? 8? Não. 9? Não. 10? Também não. 11 é. 12 não. 13 é. 14 não. 15 não. 16 não. 17 é. E assim por diante, não é? Para fatorar um número, nós pegamos um número, tá certo? E fatoramos em fatores primos em ordem crescente. Aí eu vou dividindo. Enquanto der para dividir, eu continuo dividindo. Na hora que não der mais, eu pulo para o próximo primo, não é isso? Então, por exemplo, eu vou fatorar o número 18. Tá? Eu divido pelo primeiro número primo, que é 1. 18 dividido por 1 dá 18. Ainda dá para dividir por 1. Enquanto der para dividir por 1, eu vou dividindo. Na hora que não der mais, é que eu pulo para o 2, não é isso? Aí eu vou dividindo, ainda dá. E vou ficar aqui eternamente. Porque sempre vai ser possível dividir por 1. Não é? Valéria, mas 1 não é primo. Você que disse que 1 é primo. Porque você disse que número primo é todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo. E o 1 divide apenas por 1 e por ele mesmo. Galera, 1 não é primo. O número 1 não é primo. Olha aqui, ó. O menor número primo que existe é o número 2. Ah, bom. 1 não é primo.
Aí eu te pergunto, mas o 1 não divide por 1 e por ele mesmo? Então ele não deveria ser primo? Então esse não é o conceito de número primo. Número primo é todo número que possui apenas 2 divisores, consequentemente o 1 e ele mesmo. Número primo é todo número que divide, presta atenção, perdão, que possui apenas 2 divisores, consequentemente o 1 e ele mesmo. Então, o 1 e ele mesmo não é conceito, é consequência. Não é conceito, é consequência. Então, o número primo, tá certo? É todo número que possui apenas 2 divisores. Consequentemente, o 1 e ele mesmo. Ok? Aí que está o erro da questão. Ele colocou uma consequência no lugar de um conceito. Tá certo? Se Amanda recebe 50% a mais do que Carla e Beatriz recebe 25% a mais do que Carla, então Amanda ganha 20% mais do que a Beatriz. Ora, coloca uma referência, dá um valor para o salário, já que não falou nada, coloca um valor qualquer valor. Por exemplo, põe aqui, ó. Eu tenho Amanda, Beatriz e Carla. Amanda recebe 50% a mais do que a Carla. Então, por exemplo, a Carla recebe R$100. Então, a Amanda vai receber 150. Igual eu falei com vocês. E a Beatriz vai receber 125. O que eu quero é a Amanda em relação a Beatriz. Não é diferença, enfia isso na cabeça de vocês. Vocês têm mania de diminuir as coisas em porcentagem. Tá certo? Ah, eu vou ter um desconto de 20%, então é menos. Eu vou ter um desconto de 20% e um aumento de 20%, então deu na mesma? Aí tirou 20, aumentou 20, menos 20, mais 20 é zero. Não. Porcentagem é em cima do valor, sob alguma coisa, em cima daquilo, nada mais é que vezes. Um em cima do outro. No caso aqui, ó, nesse caso eu colocaria o seguinte: Amanda em relação a Beatriz. É o quanto que a Amanda recebe, olha o nome, sob o que a Beatriz recebe. Então é em cima da Beatriz. Amanda é 150. Beatriz, 125. Quando eu fizer esse cálculo, vai dar 1,2, que é o mesmo que 120%. Então, a Amanda vai receber 20% a mais do que a Beatriz, sim. Quer tirar a prova? Calcula 20% de 125 que é a Beatriz. Vai dar exatamente, ó, R$25. Então, se eu pegar R$25, somar 125, vai dar exatamente os R$150 da Amanda. Tá certo? Beleza, então. Pode deixar aí. Boa noite, Salinas. Boa noite, Gabi. Ela escreveu assim: quero passar, mas está difícil. Tá não, Gabi. Vai passar. Muito bem. Números naturais. Quais são os números naturais? Olha aí. 0, 1, 2,
3 e etc. Tá vendo o asterisco aqui, ó? Tá vendo esse asterisco? Esse asterisco, todas as vezes que aparece o asterisco, significa que é menos o zero. Eu tenho que excluir o zero. Então, não entra o zero. Qualquer conjunto, não é só natural, qualquer conjunto, colocou asterisco, você tem que tirar o zero. Ok? Questão para vocês. Em relação aos números naturais, a única afirmativa falsa é, lê ali, todo número divisível pelo produto de dois outros é divisível por qualquer um deles. Todo número divisível pelo produto de dois outros é divisível por qualquer um deles. Tudo bem, você não está pensando, então vamos colocar letra. Vamos colocar número, perdão. Olha só. Todo número divisível pelo produto de dois outros. Por exemplo, 48 é divisível por 24. 24 é igual a 8 vezes 3. Logo, 48 é divisível por 8 e por 3. Todo número divisível pelo produto de dois outros é divisível por qualquer um deles, está certo? Porque quando eu fatoro 48, tá? Fatorando 48, vai dar exatamente, tá? 48 por 2, 24, 12 por 2, 6 por 2, 13. Faltou aqui. Olha só. Quando eu fatoro 48, dentro da fatoração, vai aparecer o número que gerou o 24. Aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 8 e o 3. Então, todo número divisível pelo produto é divisível por qualquer um deles, está certo. Está aí a justificativa para vocês. Essa é a justificativa do número 1, letra A, ok? Se um número divide o produto de dois outros, ele divide um deles. Então, olha só. Divide é diferente de divisível. Olha o que eu vou escrever. Presta atenção. 6 é divisível por 3. Deixa eu apagar aqui. 3 divide 6. Entenderam a diferença? Divide não é o mesmo que divisível. Na questão falava assim, ó, se um número divide o produto de dois outros, ele divide um deles. Se um número divide o produto de dois outros, ele divide um deles. Então, ó, um número divide o produto de dois outros. Tá certo? Então, por exemplo, sei lá, 6 divide 24. 24 é 8 vezes 3. Eu posso dizer que 6 divide 8 e 6 divide 3?
Não. Se um número divide o produto de dois outros, ele divide qualquer um deles? Não. Então, o item está errado. Isso, logo, não é verdade. Ok? Pode deixar aí. Tá. Chama aula 1. Aí, se você quiser anotar, pode só pôr questão 1. Tá numerada direitinho, tá? A colega falando que ela esqueceu de fazer o download, não tem problema. Chama aula 1. Aí você sabe o que você pode fazer para pegar a solução? Escreve assim, questão 1 está numerada por ordem. Então, questão 1, questão 2, questão 3, você pode copiar a solução, que está aqui, tá certo? E só depois conferir. Mas está tudo lá no site, tá? E provavelmente até segunda-feira já vão ter o restante das aulas que vão ser, se eu não me engano, no final de semana que vem. Tá certo? Então deve estar tudo lá no site segunda-feira, tá? Segunda ou terça. É porque depende de mim também. Como está faltando uma... É porque eu quero incluir as questões da lista. A aula, a matéria já está pronta, já está toda pronta. Só que como eu acabei de digitar a lista de vocês ontem, foram 100 e tantos exercícios, eu quero agora inserir só esses exercícios que estão faltando. Eu quero inserir pelo menos uns 50 na lista, entendeu? Que aí tem 150, eu insiro uns 50 e vocês ficam para fazer 100. Ou então, se der, metade, metade, né? É porque eu gosto de dar um exercício e depois dar um para você para casa, igual que nem para você treinar. Não é isso? Posso apagar? Ainda na questão 1 desse slide, tá? Olha a letra C, eu vou continuar para vocês, eu vou mostrar uma por uma. Um divisor comum de dois números divide a soma deles. Um divisor comum de dois números divide a soma deles. Então, presta atenção. 3 é divisor de 6. 3 é divisor de 6 de 9. Logo, 3 é divisor de 6 mais 9, 15. Concorda? Um divisor comum de dois outros é divisor da soma deles. Verdade. Isso em ordem genérica, maneira genérica, 3 é divisor de 6. Então, 3 é do tipo 3K. 3 vezes alguma coisa. 3 é divisor de 9. Então, 3 é do 9 pode ser do tipo 3M. Se eu somar 3K mais 3M, eu posso pôr o 3 em evidência, fica K mais M. 3 vezes alguma coisa não é divisível por 3? Então, isso está sempre certo. Portanto, a letra C está corretíssima. Pronto, pode voltar. D. Se um número divide dois outros, ele divide o máximo divisor comum entre eles. Letra E. Se o número é múltiplo de dois outros, ele é múltiplo do mínimo múltiplo comum entre eles. Isso é o conceito. Máximo divisor comum, maior divisor comum.
um máximo de divisores comuns. Então, se ele divide 2 outros, ele é um divisor